Passamos a palavra ao senhor Alan Titonelli Nunes, presidente do FORVEME. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente aqui dessa comissão, o senador Paulo Paim. Meu nome é Alan Titonelli Nunes, estou representando o Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, defendendo aqui, no caso, uma posição da Advocacia Pública Federal. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o senador Paim de trazer esse debate para o Senado. O Senado é uma casa marcada pela temperança e já na segunda semana que o projeto se encontra nessa casa, o senador Paim, logo de imediato, trouxe à Comissão de Direitos Humanos esse debate e a necessidade de contra-argumentar a posição do governo, porque o que a gente viu na Câmara foi um massacre. A base do governo aprovou o projeto da maneira que o governo havia apresentado, não dando margem para fazermos qualquer confronto dos números apresentados até agora. Gostaria de parabenizar também o senador José Pimentel, relator do projeto aqui no Senado, a presença de outros senadores, Randolfo Rodrigues, Pedro Taques, que demonstra o comprometimento desses senadores com essa causa e a importância dessa matéria para o Estado brasileiro. Eu queria começar falando do FUNPRESP através da justificativa para a realização do FUNPRESP, né? A justificativa, como todos sabem, apresentada pelo governo, é de um suposto déficit. E esse déficit, ele sempre é levantado na Previdência Social como um todo, não só em relação à Previdência do regime próprio do servidor, mas também do regime geral. E aí eu gostaria de trazer algumas considerações, primeiramente, em relação ao regime da Previdência Social como um todo, das artimanhas que o governo faz para que seja propalado esse déficit. Como todos sabem, a Previdência ela tem uma natureza, um caráter contributivo. Então, se não houver nenhuma prestação pecuniária, qualquer servidão ou cidadão não poderia fazer jus a qualquer benefício ou benefício assistencial, né, ou prestação de qualquer serviço. E essa não é a realidade que a gente tem no regime geral da Previdência. Hoje, a Previdência Social, ela comporta diversos benefícios que são estritamente sociais assistenciais. Vou citar aqui dois exemplos. Um é o LOAS assistencial e o outro é a aposentadoria do segurado especial, conhecido como rurícola. Esses são dois benefícios que são arcados pela Previdência Social, em que, desde que o cidadão cumpra determinados requisitos, ele vai fazer jus a esses benefícios. E aqui eu não estou entrando no mérito da necessidade de haver esses benefícios. Concordo que tem que haver esses benefícios. Só que nós não podemos confundir as coisas, não podemos empurrar qualquer déficit da Previdência baseado em contas equivocadas do governo. Se tem os benefícios essencialmente assistenciais, essa conta tem que sair da assistência social, do orçamento geral como um todo, e não da Previdência Social. E, de certa forma, sem alterar essa dinâmica governamental, a gente traz esse discurso para a Previdência complementar dos servidores da União. E eu gostaria de fazer de maneira não específica, como vários colegas fizeram aqui, mas trazer alguma reflexão sobre 3 pontos desse projeto que está em tramitação aqui nessa casa. Primeiro, a grande preocupação externada por quase todos aqui que falaram em nome dos servidores, que é a questão da gestão dos investimentos desse fundo de previdência. Essa gestão é permitida pelo FUNPRESP, que essa gestão possa ser feita por bancos privados. E não se enganem que é isso que vai acontecer. Estudos preliminares demonstram que daqui a 30 anos esse fundo vai contar com 440 mil participantes e ter um lucro, ou ter em contas, né, 500 bilhões de reais para serem administrados. Esse dinheiro nas mãos dos bancos
vai possibilitar fazer diversas lógicas superavitárias que não ensejem um comprometimento com o pagamento da aposentadoria do servidor público. Essa é a realidade que a gente sabe. Somado a isso tudo, se fosse uma coisa ruim, acho que ninguém iria querer administrar esse fundo, só que a gente está vendo o contrário. A gente está vendo brigas políticas para verificar nomeações e gestão desse fundo, que demonstra cabalmente que há interesses econômicos por trás dessa constituição desse fundo, e a gente tem que evitar ao máximo que o dinheiro do servidor, que é o dinheiro do servidor que está aí, seja gerido por terceiros que não tenham esse comprometimento com o servidor público. Porque o governo permite a esse fundo que hajam integrantes da administração do fundo que não sejam servidores. E a gente sabe, quando um servidor deixa de administrar uma coisa que é sua, sabe que esse comprometimento fica extremamente equivocado, fica extremamente comprometido. Um segundo ponto é a composição da administração desse fundo. O governo coloca que a composição vai ser paritária. Só que o governo limita a sua contribuição a 8,5%. O servidor não tem limite de contribuição. O servidor pode contribuir com quanto for. E aí eu pergunto, se o aporte do servidor é maior, que lógica é essa de composição paritária? Quem tem que ter maior composição é o servidor. Se a maior parte do dinheiro é do servidor, e se o dinheiro vai servir para a aposentadoria, que é única e exclusivamente do servidor, por que tem que haver composição paritária? Não tem lógica. É necessário que nessa composição haja uma composição respeitando o critério de aporte. Se o servidor vai ter um aporte maior, é necessário que o número de servidores nessa composição da administração seja de servidores. Por que eu digo isso? Volta à primeira questão. O servidor vai ter um comprometimento muito maior com a gestão daquilo que é seu, não deixando, relegando para terceiros fazerem uso dessas verbas da maneira que bem quiserem, né? Uma terceira crítica é em relação à lógica desse projeto. Esse projeto ele traz uma lógica privada para uma lógica a ser implantada por serviço público. Hoje, o servidor público não tem direito ao FGTS, não tem direito o servidor público. Ele paga, após a sua aposentadoria, ele continua pagando a Previdência, ninguém falou aqui isso. Então, quer dizer, o servidor público ele vai pagar eternamente a Previdência, eternamente. E um outro fator, o empregador público, o governo, paga valores em cargos sociais muito menores que aquele da iniciativa privada. Com 3 exemplos aqui, a gente vê muito claramente que a lógica da iniciativa privada, das composições do fundo da iniciativa privada como um todo, elas não podem ser transmitidas para o serviço público pelos equívocos claros aqui apresentados. Levantando essas críticas, vou enfrentar de maneira bem breve o propalado déficit aqui que é colocado pelo governo. E aí, como já dito por diversos outros colegas, primeiramente a gente tem que tratar quais são as porcentagens, né, que são destinadas ao custeio dessas aposentadorias e pensões, e a gente tem que lembrar que 45% do pagamento da União, a União custeia 45% de todo o valor que vai para os gastos de aposentadorias e pensões com os servidores militares e do DF, sendo certo que nenhum desses dois servidores, desses servidores, eles fazem qualquer tipo de contrapartida à União. E eu pergunto, que contribuição é essa? Então quer dizer que a contribuição previdenciária, quer dizer que o fundo previdenciário do servidor público é que provoca déficit? Lógico que não. O servidor público paga durante toda a sua vida e durante a sua aposentadoria para a Previdência, e os servidores militares e os servidores do DF não fazem nenhum aporte para o pagamento de suas aposentadorias e pensões. Eu queria lembrar aqui também que após a emenda constitucional 41, a gente vem tendo um regime de estabilidade, de equilíbrio no pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos civis. O que tem provocado déficit é o aumento das aposentadorias e pensões dos servidores militares do DF. E aí eu pergunto, qual é a lógica, o que foi apresentado para o governo até hoje
para inverter essa ordem, essa dinâmica. E, por fim, levando em conta até o que o representante do governo disse aqui, dizendo que com a constituição desse novo fundo vai sobrar dinheiro para a saúde, vai sobrar dinheiro para assistência social, eu faço a seguinte consideração. Se a gente somar todas as contribuições para a Seguridade Social, e aí incluída a Previdência Social, diminuindo de todos os gastos do governo com a Seguridade Social como um todo, o governo vai ter um superávit de 58 bilhões de reais. E aí eu pergunto que déficit é esse, que até o presente momento, em nenhum momento aqui, por todos os outros palestrantes aqui, foi verificado, foi constatado. Então, na verdade, a gente tem premissas equivocadas e, por isso, é necessário que os senadores se debrucem sobre todos esses argumentos trazidos aqui para apresentar e constituírem um fundo comprometido com o servidor. Porque, acaso aprovado esse fundo da maneira como está posta, a gente vai ver uma fuga em massa do serviço público, a gente vai ver uma deteriorização do Estado, porque o servidor público é comprometido com a prestação de um serviço equilibrado, com um serviço eficiente, e a gente vai haver efetivamente a perda de uma das garantias aí do servidor público, que é uma aposentadoria digna depois de todo o período que o servidor tem aí para contribuir. Eu só queria, depois de feitas essas considerações do mérito, só fazer uma consideração quanto a 2 emendas propostas pela Advocacia Pública, e aqui citando o nosso colega da APESP, que fez uma exposição quanto às questões constitucionais, dizer que, a princípio, o governo tinha encaminhado para constituir um fundo único, ele abriu mão de constituir esse fundo único, e, havendo essa posição do governo, a gente, da Advocacia Pública como um todo, vem requerer que haja uma isonomia, haja uma efetivação do que prevê a Constituição, e a Constituição, no seu título 4, na organização dos poderes, ela divide essa organização em poder executivo, legislativo e judiciário e funções essenciais da justiça. Então é necessário respeitar, no caso, esse parâmetro constitucional, e também respeitando já os dispositivos aqui elencados pelo nosso colega, artigo 37, né? Da necessidade de haver um tratamento isonômico com as outras funções essenciais da justiça. Até porque, senador, a realidade da advocacia pública, da magistratura e do Ministério Público, ela tem uma realidade singular. Cerca de 70% desses servidores, eles se aposentam na compulsória, então que demanda um tempo de contribuição sempre aí, até superior ao período para a sua aposentadoria, né? E a continuidade dessa contribuição até após a sua aposentadoria. Dito isso, eu agradeço aí o tempo disponibilizado e parabenizo mais uma vez o senador por estar trazendo esse debate para essa casa. Muito bem, doutor Alain Titonelli Nunes, presidente do FORVM, com as suas considerações, eu convido a todos a retornar ao plenário.